alô, graças a Deus. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Longe de Casa. Hoje o papo é sobre algo que mistura coragem, caos e muita abdicação, que é ser mãe no exterior. Misericórdia. Eu sou mãe de pet e eu já acho que dá trabalho. Mãe de pet e de gato ainda, eu já acho que dá trabalho. Então, assim, eu não consigo me colocar no lugar de mães e muito menos de mães no exterior, porque se a Sim. gente fica aqui o tempo todo reclamando das dificuldades, né, de ser mãe, de ser imigrante sem ser mãe, eu imagino a dificuldade que é, e pelos relatos que a gente recebeu, realmente é bem complicado, né, Jana? Nossa, e como eu estava falando na semana passada, até mesmo de autoestima, de se deixar de lado, né? Sim, Se uma pessoa que não tem mãe já não dá muito conta ali da vida de imigrante e trabalhar, imagina ainda ter que cuidar de filho também, né? sim, e fora Aqui eu não sou mãe de pet, né? Eu sou mãe de planta e que já dá um trabalho para também não dá deixar ninguém trabalho. morrer, né? Sim, também dá trabalho. Eu acho que dá mais trabalho que o pet, porque eu, por exemplo, mato as plantas. É, Não sou é. muito boa mãe de planta. Tô aprendendo agora aqui com você. Aham. A gente não é mãe, né, eu já tive experiência aqui como babá durante uns 5 anos, né, cuidando do filho alheio, que eu Que acho que dá é mais também trabalho ainda, porque é uma responsabilidade triplicada. e acho que é importante ser nessa também, Sim, porque é uma experiência que é praticamente como você ser mãe, né? Porque sim, você fica com a sim. criança o dia É, eu todo. passava muito mais tempo com as crianças do que as próprias mães, né, porque Sim. saía para trabalhar, e uma delas era médica, então muitas vezes tinha que dar plantão, então às vezes eu ficava ali de domingo a domingo. Eita, nossa. Mas que bom que a gente recebeu bastante mensagem, né, de mães mesmo, porque aí a gente consegue ver a experiência real, né, dessas mulheres que são super guerreiras. Isso, vamos tentar reproduzir aqui, né, o que essas mães passaram pra gente, né? E vamos começar então com o nosso tema, efetivamente, né? Vamos falar então como é ser mãe no exterior. Não sabemos, porque não somos mães, mas recebemos muitos relatos. A gente deixou uma mensagem ali no nosso Instagram, no @soundinbrasil, e lá a gente perguntou quais eram as maiores dificuldades, quais eram as experiências das mulheres que foram mães aqui ou que vieram com filhos para cá, que também vale, né? São duas experiências também diferentes, né? Tem gente que viveu as duas, tem gente que teve filho aqui e tem gente que já trouxe o filho e depois teve outro aqui. Então tem experiência de todo mundo, né, Jana? Sim. E vamos começar lendo a mensagem da Natália, Isso, né, a Nath, que ela ela é fala do @Moonlight Crafts for Kids. Eu vou, alguns arrobas aqui a gente já vai passar pra galera. isso. A Natália falou que além de não ter suporte familiar, a maior dificuldade é lidar com a saúde mental de uma mãe. Ser mãe expatriada e sem rede de apoio exige um esforço enorme. Às vezes, eu nem acredito de onde tiro tanta força. Pois é engraçado, né, que a falta da rede de apoio, acho que foi a primeira coisa, quando a gente fez a pesquisa lá no nosso Instagram, qual era a maior dificuldade, Sim. né, a gente pediu lá, teve os itens ali, e a falta da rede de apoio foi o principal, né. Uhum. Se a gente que vem sem filhos já sente falta, Nossa. né, muitas vezes, por exemplo, o marido, vamos por alguém que vem com um companheiro, que foi o meu caso. A pessoa vem, o marido vai trabalhar ou estudar, você fica ali e tem que resolver um problema. Você não tem ninguém para perguntar. Se você não tem um Sim. amigo, você tem que sair perguntando na rua. Vai, pergunta para um, pergunta para outro. Agora você pode perguntar para chata, hoje em dia, né? É. Antigamente nem a chata tinha, mas você já se sente assim, né? Quando você não tem filhos. Você imagina alguém com filho, né? E a Nath falou uma coisa muito certa aqui, a saúde mental de uma mãe, porque você lidar com as pressões de você ter um filho e ele, né, ainda você ter que lidar também com os seus problemas de saúde mental é bem complicado, né, porque vem problemas de saúde mental com o Sim, nascimento de um sim. filho, né, E tem também. aquela coisa que já é difícil falar de saúde mental e parece que mãe tem que padecer no paraíso, como falam. Isso, ela não, Não mãe pode não pode. reclamar, É, não porque se pode. você reclama: "Ah, você é uma mãe ruim", Mas você você não tá queria se ser mãe? arrependido, né, você não Né, queria você ser não queria mãe, você ser tá mãe? arrependido então de ter a criança, né, você realmente tem que sofrer ali calado. Sim. E isso de rede de apoio, eu lembro que tem uma frase, eu não lembro exatamente a frase, mas ela fala mais ou menos assim, que é necessário uma aldeia para cuidar de uma criança, né, para criar uma Nossa, criança. sim, nossa, que Porque forte, falam, né, né. porque falam que eu não sei de que país é, mas tem uma tribo indígena que fala sobre isso, né, que quando uma mãe, ela tem um filho, a aldeia inteira para ajudar a criar. E faz sentido, E né, faz quando a muito gente vê sentido. até assim, alguns documentários sobre os nossos indígenas Uhum. brasileiros, né,
você vê que, tudo fica meio que em função da Daquela criação mãe. daquela criança e Sim. daquela mãe, cuidando, né, amparando e tal. Não é fácil, né, a gente sabe, já conheço, tenho amigas que tiveram filho aqui sozinhas, tive amigas que tiveram filhos aqui na pandemia, Nossa, assim, quando estava aquilo caótico. Então caótico, eu não né. consigo imaginar, eu sei que passaram por maus bocados, mas eu não consigo imaginar, porque eu já sinto muita dificuldade aqui, né, Uhum. como sendo não mãe, né, não sendo mãe, então Sim, imagine, imagine né, sendo. e essa falta de rede de apoio eu acho que, realmente não tem como negar que, né, principalmente quando problema de saúde com a criança, né, a Uhum. mãe da A gente quem sabe recorrer tudo, é, né. exatamente. A gente geralmente, tá com alguma dor, alguma coisa, às vezes eu prefiro perguntar para minha mãe, né. Então imagina quando você tem um filho, você imagina Você que a sua acaba mãe pode estar correr ali do seu é, lado, né. Algumas vêm, mas sim, também não é a mesma coisa, é todo mundo correndo atrás do mesmo da problema, né, sobrevivência, da né. sobrevivência, é isso mesmo. A gente Tem mais também relatos, recebeu Jana? tem sim, a gente recebeu uma mensagem da Andressa, e já a Andressa já falou o seguinte: Criar longe da família não é de todo tão ruim. Menos Hum. palpites, mais autonomia é uma bênção. E quando a gente vai para o Brasil, tá todo mundo ansioso para ver e as crianças são super mimadas. Isso é ótimo, isso é É, verdade, né, faz sentido, porque criança chega lá, tá livre, e né. é o lado bom, né, porque quando o pessoal vem para ver a criança, fica em função da Sim, criança, você você tem tem um um pouco de respiro. paz. É. Eu acho que é o que ela falou faz bastante sentido. E Eu os palpites também, né. eu entendo isso um pouco, sabe, da parte de palpite e autonomia. Eu lembro que quando meu sobrinho nasceu, que eu estava, né, na época lá, e realmente era muito complicado, porque se eu falasse qualquer coisa, dizer: "Olha, isso aqui não tá certo, não é melhor não fazer". Aí sempre vem aquele comentário do: "Ah, mas eu criei 3 filhos e tá todo mundo vivo". Tá todo mundo Sim, vivo como, né? sim, Sequelado, mas tá sim, vivo. Então é aquela coisa que realmente você acaba perdendo um pouco da autonomia, porque as coisas mudaram. Claro que a nossa mãe, né, por exemplo, vai ter muito mais experiência, mas algumas coisas que pareciam ser certo antes, não é tão certo hoje em dia, sim. E né, tem também consequências a longo prazo. sim, nossa, total, né. E abafa. E realmente quando a família está perto, eu acho também que fica toda aquela questão cultural, porque aqui as crianças são criadas de forma totalmente Uhum. diferente, né. Elas têm muito mais autonomia do que uma Sim, criança brasileira, eu acho, sim. né, muito mais independência, tem muito menos frescura no Uhum. sentido, né, quando eu trabalhei na loja, né, lá na Indigo, eu trabalhava com criança, na área de crianças ali. Eu via as crianças indo com o dinheiro todinho da mesada comprar alguma coisa. E se não tinha, né, se não desse o dinheiro, "Ah, vou comprar um Lego, US$ 25, eu tenho 20", os pais não Não completavam completavam. não. É, Lá no Brasil eu lembro que meu pai a primeira coisa a fazer era pegar: "Tá bom, eu completo aqui", sim. sabe. E aqui, "Ai filho, olha, você tem que comprar Uhum. ou você compra alguma coisa mais barata, ou você espera, Ou na próxima espera. mesada você Que é compra". o E a criança: certo, né. "Ok", tal, Porque e eu depois falo: que você é "Gente". adulto, se falta o dinheiro, você não tem o que fazer a não ser Sim, esperar. exatamente. Eu acho que eles têm muito mais autonomia aqui, É. né. Então quando você compara, eu acho que o que a Andressa também, né, disse faz sentido, porque tem o clash, né. Aí vem a sogra ou a mãe, né, com os costumes de lá do Brasil, Sim. como ela foi criada, como ela criou os filhos. E a criança está sendo criada aqui aos moldes Uhum, canadenses, né, uhum. inserida na cultura brasileira, mas nos moldes daqui, indo na escola aqui. É. Faz diferença. Eu acho que dá um problema aí na família Eu sim. lembrei de uma conversa com a minha terapeuta daqui. Eu não sei exatamente de que lugar é, mas eu acho que ela é ali, acho que pro lado do Líbano. É algum daqueles países Sim, do ali. Oriente Médio, né. E aí ela falou que quando ela teve o filho dela, a sogra é que ficou ajudando ela. Sim. E ela disse assim que foi terrível, porque ela não tinha Nossa. nenhuma autonomia, ela não conseguia dar banho no próprio filho. Meu Deus. Porque a sogra dela achava que ela ia derrubar a criança ou fazer alguma Que ela não ia coisa. saber É, que ela não cuidar, ia né. saber. E aí ela ficou: "Olha, você precisa deixar eu fazer alguma coisa com meu filho, né, ele Sim. precisa desse contato, não tá pra ficar com você o tempo todo. Meu Deus, é Como é que eu vou claro, aprender?", claro. E acho que né. só eu acho que é pior ainda do que se você estiver no seu país, né. Se você tá no Brasil, aí, mesmo que você more com a mãe e tal, você Uhum. dá uns gritos lá, você briga, É, discute e tal. Aqui fica parece, eu não sei, parece que a gente fica um pouco mais preso, sim, não é. Eu sim, tenho a impressão de que tudo é um pouco mais difícil. Não, tudo sim. é mais É, difícil, mesmo a gente estando no país que a gente quer estar,
mas eu acho que complica bastante. Essa questão também faz muita diferença É. da criação, né? É uma vantagem, Sim. né? De você poder estar longe, né? Tem uma outra aqui que foi a Heloísa que deixou. Ah, e essa da Heloísa é importante. Jana, quer falar aí pra gente? Uhum. Dos médicos, né? Ela falou que o pior para ela é a questão Dos médicos, né? O preventivo em geral, mas médico até pra gente, né? Também não entra na minha cabeça a criança ficar das 9 até as 3h30 na escola. Sou da geração que almoçava em casa todo santo dia. É, isso é ai, diferente. gente, eu E eu não aí? sou mãe, mas eu acho isso uma Você gosta? maravilha, eu acho uma Sim. maravilha, sabe. A época que eu trabalhei como babá, né, que eu ia, levava, depois buscava e continuava com a criança, o lado bom é que a criança ela já vem, tipo assim, a atividade que é de casa, que a gente tem que fazer no Brasil, que é de casa, já vem tudo feito. Então Ah, eles tá. já fazem tudo isso. Então a criança Aí eles vem para casa para aproveitam. realmente aproveitar, passar tempo com a família, lógico, tem que estudar para a prova, mas isso tira um pouco também o peso ali dos pais. Entendi. Porque, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, que ensinar aritmétrica para o meu filho hoje em dia, eu ia pensar: "Meu Deus do Ah, eu lembro que céu, eu lembro que eu para onde dava é um que bom eu trabalho. corro?" Eu dava um bom trabalho hoje, e a gente sabe que por motivos de Uhum. TDAH, eu tinha muita dificuldade com matemática, mas uma dificuldade, assim, que eu não conseguia Sim, explicar. sim, Hoje eu eu já sei também. explicar. Aí era complicado para os meus pais, Nossa, e eu lembro que era briga ensinar, todo sabe. dia, É, era briga todo dia, era porque briga todo claro, a minha dia. mãe tentava me explicar e eu não entendia, Uhum, E uhum. tadinha, ela não tinha culpa, porque estava tentando me explicar, eu não tinha culpa porque não estava Sim, entendendo, então eu fico imaginando isso também é bem complicado, é. né. Ela mas a Heloísa sente falta desse contato que Desse realmente a gente contato almoçava em maior. casa É, todo dia. almoçava em casa, passava mais tempo em casa do que É, na do que na escola, na escola, sim. verdade, E né. era eficiente a educação, isso podemos É, dizer que fazia é. bastante sentido, pelo menos eu acho que Uhum, sobrecarregava mais os uhum. pais, sim, É, mas sim. eu acho que a educação era boa, Porque né. para quem, tipo assim, às vezes não pode pagar uma babá o dia todo, quer queira Sim, quer não, 9 às 3h30, ajuda, né. ajuda, Mas nossa, claro, né, que demais. cada um que sabe a sua realidade em casa. Claro, Em relação aos médicos, realmente, assim, é uma reclamação bem constante, né. sim. Aqui a gente dá sabe até dar valor ao SUS em relação a isso, né, Nossa, porque gente, demais. uma amiga minha, quando estava grávida mesmo, ela reclamava muito com os intervalos entre as ultras, né. Apesar de que Sim, aqui faz menos, mas é o mais recomendado, tipo, porque no Brasil é o extremo. sim. Aqui parece ser muito pouco e o Brasil é demais. É, Então é. faz demais, até Existe porque lucra, né, quanto sim. mais você faz ultra, Existe um mais pouco lucra. de preconceito, né, aquela coisa que fala: "Ai, no Canadá não se manda nenhum exame, no Brasil se Uhum, mandam todos os exames". é. É assim, é 8 ou 80. Tem que saber se são exames realmente necessários ou se Sim, é feito em exagero simplesmente por por embolsar, dinheiro. né, por embolsar Sim. dinheiro. Então tem isso também, mas realmente, né, nada se compara, a um médico brasileiro, né. Eu acho que até o tratamento humano, mais É humano, mais mais humano, é humanizado, mais né, na verdade, humanizado. né, que o brasileiro, pelo menos eu ouço de algumas pessoas, mães e não mães, Uhum, mas, eu acho que no Brasil até a pessoa tem aquele médico dela, né, que sim. eu pelo menos, vou dar o exemplo do A pessoa se ginecologista. interessa, né, pela sua É, história, não só tipo assim: "Ai, tá precisando disso? Toma, o remédio é esse, beijo, tchau". sim, e a pessoa te conhece, né, o meu ginecologista eu comecei a ir aos 12 anos, 11, 12 anos, né, quando era Uhum, adolescente, e fui até a idade adulta. uhum. Então você fala: "Nossa", É né, a muito pessoa perto. conhece a sua vida toda, né. Sim, Aqui você tem o seu médico de família e tal, mas geralmente você muda de cidade, é é. difícil, é diferente, né, a realidade, né. E ela falou do inverno também, né, Jana? Isso. Ela falou também que o Inverno muito longo, falta imaginação para manter as crianças em casa. Meu pequeno detesta passar frio. Isso também é era o complicado. período que era o período que eu mais sofria, assim, É, Jana? era o período do inverno, porque quando era verão, ia para parque, ia para o lago, sabe, eu passava o dia na rua com Deixa as eles lá crianças. largado. Mas quando é inverno, eu fazia muita atividade de craft mesmo, sabe, de É, aqui tem cortar, muito, né. colar, de fazer pulseirinha, de criar Desenhar. brinquedo mesmo, sabe, tipo assim: "Ai, vamos caixa disso, daquilo outro, vamos montar um brinquedo na mão". Então, era aquela coisa de realmente manter a criança Ocupado. manualmente ocupada É. boa parte do dia. E aí Aqui tem muito, haja né, haja inventar. E tem aqui tem muita muito. coisa, né, Dolorama é uma bênção para isso. Nossa, tem aqui, aqui o que a gente vê muito, né, em área infantil é crafts mesmo, né, um monte Uhum. de coisa de manuais, trabalhos manuais, e os jogos, né, aqueles jogos de tabuleiro, tem Sim, tem muito aqui. Eu bastante lembro que também, no Brasil eu não tinha tanto jogo assim, eu tinha quando era Uhum. criança, mas depois de adulta, eu não tive mais jogos assim, né. Sim. E aqui
todo mundo tem E muitos era jogos, né? caro, né, se a gente É, pensasse no Brasil, tipo assim, sei lá, banco imobiliário, tipo, eu nunca tive porque era caro. caro. Era um era um Geralmente jogo era da muito caro. Estrela, né? É, Que aí era a gente caro. tem que ter, assim, virar é por isso que hoje em dia os adultos, né, começaram a comprar brinquedo, tipo, eu mesmo tenho um Lego. Ai, não, eu amo. Nossa, se deixar, gente, minha casa virou, eu não tenho filho, mas as crianças vão pra minha casa, elas se divertem, porque eu tenho um monte de brinquedo, Pois é. né? E sabe aquela frase que fala que quando nasce um bebê também nasce uma mãe? Isso é muito real, né? Porque a mãe Sim. ela tem que ter a força do nada, ela tem que aprender tanta coisa nova, porque a gente até tem uma noçãozinha. Por exemplo, eu trabalhei com babá há anos, eu tenho uma noçãozinha, mas eu tenho certeza que se fosse com um filho meu mesmo, as Nossa, dificuldades seriam super, muito maior. Né? Não super. tem, ser babá ainda tem uma pausa. Eu ainda, tipo Sim. assim, olha, 6 horas, sei lá, 7 horas da noite, beijo, tchau, criança, te vejo amanhã. É. E com o filho não tem Eu isso. acho que é a responsabilidade, né, o Uhum. peso de você saber, assim, esse ser, eu tô cuidando dele, mas ele não é meu, Sim. né, então, assim, vai ter uma pessoa acima de mim ainda cuidando dele, né, que é o Sim, pai e a mãe, por exemplo. eu Mas o mesmo caso quando o filho é nosso, né, eu acho não tem pra que onde correr, né, não é, tem como colocar aqui na barriga pra dar um descansinho, né. não, Não tem muito. Eu lembro que quando, às vezes, a minha ex-patroa na época chegava do trabalho muito cansada, ela era policial, então aqueles nossa, dias que eram mais pesados, que eu conseguia ver no rosto dela o o quanto, assim, ela estava cansaço. exausta mentalmente e emocionalmente e tudo. E aí eu sempre pensava, sabe, quando eu via ela chegando em casa com aquele cansaço, eu pensava: "Meu Deus, ela ainda vai ter que aturar, aguentar, né", aturar não, Criança pois é, aguentar as porque crianças aqui que estavam às vezes, assim, quicando, correndo, com a pulando, energia a gritando, com mil, energia a né. mil, querendo ficar com a mãe que passou o dia, né, fora de casa. Eu só pensava: "Meu Deus, eu não sei se eu daria conta", sabe, eu não tenho forças para Não, isso. não. Gente, eu fico pensando, assim, todos os altos e baixos que eu tive aqui no Canadá, né, de tudo, de profissão, de mudar de cidade, tudo, eu falo: "Nossa, com filho teria sido tão mais complicado", Uhum, né. uhum. Óbvio, é óbvio que nós não estamos dizendo que o filho atrapalha, é que Sim, muda a sim, realidade, da né. realidade, E é. se às vezes você vem sem o filho, e aí você tem o filho aqui, também é outra É uma realidade, outra mudança de né. rotina, né, Outra, até para você duplamente. até o parto em si, né, Uhum, eu sim. acho que deve ser uma dificuldade, para você ter passar pelo processo, ter que explicar, né, você Sim, ficar apavorada com alguns sintomas, ter que ligar no e não médico. saber explicar direito às vezes, né, porque às vezes o Sim. inglês não tá tão bom. Eu mesmo tive que acompanhar uma amiga minha quando ela foi ter filho, porque ela simplesmente não falava inglês, então tive Nossa, que ficar complicado. ali, né, de Intérprete. intérprete. E aqui, né, eles fazem questão, né, eles dão prioridade ao parto normal, e ainda tem Sim, mais isso também, né, que às também. vezes muitas mulheres têm medo, que realmente, né, é complicado. Nossa, não, claro. E assim, a gente sabe que no Brasil, a gente sabe mais ou menos como as coisas funcionam lá. E aqui vai ser tudo pela primeira vez, Sim, inclusive essa parte toda médica, né? Mais a questão de você ter o seu filho aqui, né? Então, temos mais depoimentos aqui, né? Em relação a essa questão da maternidade aqui no sim. Canadá. Já tem esse depoimento da lei, ela falou assim: "No meio do processo, fui à luta sozinha e consegui o diagnóstico do meu filho no espectro autista. Me divorciei, faço questão de falarmos português em casa, acho super importante." Sim. Ela falou também que ela sente muito falta de iniciativas como a Ciranda Brasileira. Era um espaço para ensinar cultura, literatura e fazer festas juninas e bailinhos dos pequenos. Faço questão de manter viva em casa, mas sozinha é difícil. Na verdade, aqui eu acho que essa questão também dos diagnósticos, eu acho que Uhum. assim, posso estar enganada, mas eu acho que elas vão mais rápido, Eu né. acho que com criança eles dão uma atenção maior e tem vários programas, né, Sim, eu lembro de uma amiga minha que ela teve o filho dela teve diagnóstico de autismo e foi aquela de todo mundo da escola fazer a reunião com ela para traçar um plano de como é que ia ser a partir daquele momento, sim, porque eles têm uma estrutura maior, né, na escola para sim. pra receber, e também tem alguns programas aqui. Por exemplo, você pode, ter uma poupança especial para crianças autistas, onde cada dinheiro que você coloca, o governo coloca a mesma quantidade. Então, esse Ah, mês coloquei, sei lá, 1.000 na poupança. Então, o governo ele dobra esse valor. até te Claro, incentiva, né. claro que você tem que pagar imposto, tem todos os requisitos lá. Mas tem essa aposentadoria especial, sabe, para quando a criança chegar, né, na idade adulta e aposentar. Então, tem alguns programas. E uma outra coisa também, né, eu sei que ela sente falta Da dessa ciranda ciranda brasileira, brasileira. né, que pega mais ali o foco na nossa cultura, mas nas bibliotecas aqui, aí vai a dica para todas as mães,
eles têm algumas programações. Então, eu Sim, lembro que eu sempre ia com as crianças que tem um dia de contar história, tinha um dia que era para fazer atividade mesmo de craft. Então, tem toda a programação da biblioteca com várias atividades que é super isso no legal. inverno também é uma É, boa, no né, inverno é tipo porque assim, a salvação. Então eu sempre ia, e as crianças adoram, e a é, criança tem contato com outras crianças também, você sim, conhece outros pais também, sim. então é muito bom. É complicado, a gente sabe que, né, é complicado quando o pai e a mãe têm que trabalhar, né, ainda mais ela disse Sim, que, né, se divorciou, então ela deve estar com dá as conta crianças, tem que dar conta sozinha. sozinha e tal, mas, assim, o que eu gosto, pelo menos eu vejo aqui, é a quantidade de atividades mesmo que tem para as crianças, né. Sim. No caso, eu vi, assim, eu achei lindo que ela fala, que faz questão de falar português com Uhum. as crianças em casa, e eu acho super importante mesmo para manter essa cultura viva. Conheci gente aqui que é filho de português e filho de brasileiro e não fala nada de Sim, português, né. sim. E eu acho não é certo ou errado, mas eu acho triste, porque é Uhum. uma coisa que se perde. A E cultura vai inclu e vai para o Brasil, aí tá lá a família, você não consegue se sim, comunicar com seus tios, primos, né, avô, sim. avó, realmente. Eu cresci, né, numa família onde todo mundo ali falava espanhol, a parte mãe, né, por parte de pai falavam português, mas eu lembro que ajudou bastante, né, porque o espanhol para mim ele soa muito natural, eu escuto, é como se eu Uhum. estivesse ouvindo português, mas porque Sim, eu cresci ali cercada, mas eu não falava tanto como, as crianças que são criadas aqui, por sim. exemplo, falam, né, na escola e tudo mais, e mesmo assim eu aprendi. Então, né, a criança aprende e se você mantiver essa cultura viva na sua casa, acho que é a melhor coisa que você faz mesmo, Sim. né. Gente, agora vamos para algumas informações úteis, né. Vocês sabem que a gente adora trazer uns dados aqui de Isso, confiança, né, isso. dados canadenses. E Somos as mulheres dos é, dados. como tem muita mãe imigrante que não sabe, né, mas o Canadá, ele tem vários programas gratuitos e pagos que apoiam tanto gestantes como famílias com crianças pequenas. Sim, vamos falar alguns então. Eu tenho aqui uma cola, porque são vários. Inclusive, a gente separou alguns em Windsor também, para falar para vocês. Vamos falar do geralzão, né? Tem o CPNP, que é o Canada Prenatal Nutrition Program. É o apoio nutricional e de saúde para gestantes e mães recentes em situação de vulnerabilidade. E situação de vulnerabilidade, gente, se você tá aqui, imigrante, com uma criança pequena, você é mãe solo, tem uma criança no espectro, você tá numa situação de vulnerabilidade, acabou de ter o bebê, não sabe que tá divorciada, Sim, né, tudo isso, né, tá já sem dinheiro, conta. tá sem emprego, né, então pode procurar. O CAPC, que é o Community Action Program for Children, ali eles têm oficinas, grupos de pais, apoio psicológico, que é importante, e centros familiares. E o CCB, que é o CCB, o Canada Child Benefit, que é um pagamento mensal livre, livre de imposto, né, para ajudar nas despesas de quem tem filhos até 18 anos. Claro que não é para todo mundo, mas tem aí as suas condições. Há algumas ONGs, né, também que a gente separou aí. Tem algumas ONGs como a Mamas for Mamas, a Mom to Mom, a Mothers Matter, New Mom Project, Moms Canada e Canadian Women's Foundation. Eles todos apoiam tanto mães como mulheres empreendedoras também. Sim, e em Windsor a gente achou aqui os contatos também de dois centros que apoiam mães e famílias. O primeiro é o Life After Birth Support for Moms Windsor. É um grupo local do Facebook, na verdade, né? Não é é um grupo, né? Uma comunidade ativa que promove encontros para as mães, incluindo imigrantes. Eles têm até um encontro lá de Coffee and Connection, alguma coisa assim. Mas é o Support for Moms Windsor Life After Birth. E o outro é o Early On Child and Family Centers, aqui em Windsor, Essex, que são centros gratuitos de apoio às mães e crianças pequenas, né? Aí também tem o YMCA também, né? O Que eles YMCA sempre ajudam, tem né? também. Tem vários centros comunitários. Eu lembro que uma amiga minha, quando ela engravidou, ela estava sem status aqui. E os centros comunitários ajudaram muito, porque eles tinham Sim, palestras, eles davam roupinhas, davam comida, sim. e conseguiu a doula para ela também. Então, assim, Ah, ela também teve todo o importante. acompanhamento. E uma outra coisa também que é bem pouco falada, eu vou pesquisar, depois eu coloco lá no Instagram para saber como é que você consegue isso. Mas ela conseguiu uma pessoa que, nos primeiros 3 meses, se eu não me engano, ia para casa dela uma vez por semana. Ah, para E ajudá-la. ficava umas 2 horinhas com a Ah, criança. Então talvez para ensinar alguma isso, coisa. é como se fosse uma enfermeira, mas ela não era enfermeira. Mas aí, tipo, ela ia nesses dias fixos, semanalmente, e Nossa, aí que nesse legal, horário hein? ela podia
sei lá, tirar um cochilo, ou um banho decente, o que fosse. Ela Nossa, nunca interessante. tirava dúvidas, era uma E maravilha. eu acho legal porque essas coisas, gente, não são super divulgadas, Não mas são, às vezes tem a muita gente, coisa que as pessoas né? não têm noção, assim, da E a gente ajuda que o descobre com governo o médico dá. de família também, né. Sim. Muitas vezes a gente se você abrir algum problema para o seu médico de família, comigo já aconteceu em relação à ansiedade, por Uhum. exemplo: "Ah, eu tenho transtorno de ansiedade. Você já tentou fazer tal programa?" "Ah, não. Olha, tem um programa novo aqui", então sempre acontece uma coisa nova, sempre Uhum. aparece uma coisa Sim. nova, né. E eu acho que para mães, eles têm esse cuidado, eles têm sempre Esse cuidado grupos e maior, tal. sim. Eu sei, gente, que é muito mais difícil quando você não fala o idioma. Então, tentem também se preparar nesse sentido, né. É claro que é muito fácil a gente, né, a gente não tem lugar de fala, de novo, para falar que: "Ah, é fácil, vai falar inglês, você tem filho pequeno", Uhum. mas existem também aulas do governo também de graça, online, Sim, que você pode sim. fazer enquanto você tá com seu filho no colo, É, né. a 5W, mesmo aqui de Windsor, eles Sim, têm aulas de inglês semanais e você pode assistir de casa. sim. Então você não Então, precisa ter que ir até lá para assistir. claro, é Uhum. confortável? Não é, né, a gente Sim. sabe que não é a É, a a gente melhor sabe que das vai ser mais situações. demorado e tal, mas mais demorado ainda é não fazer. Não fazer e depois você ter que se virar com o seu filho aí ir para o hospital, falar inglês, ter que se virar, Sim. né. Claro que no fim acaba dando certo, que a Uhum. gente se vira, mas, né, pra que passar tanto perrengue, Tanto gente, perrengue. né? Fala um pouco como é a cultura, né, de ser mãe aqui e mãe lá no Brasil. Sim, nossa, é diferente. Eu acho bem diferente, pelo menos quando eu tenho eu vejo as minhas amigas que têm filhos e as que não têm, que são daqui ou que são de Uhum. outras culturas não latinas, porque eu Sim, acho que no geral os latinos são muito parecidos, sim. né. As minhas amigas mexicanas, elas já agem parecido com a gente, né, já tem mais o jeito de agir da brasileira. Mas, eu vejo que as canadenses, por exemplo, dificilmente vão conversar com você sobre maternidade se você não entrar no assunto, Sim. né. A não ser que você comece a falar: "Ah, e meu filho e tal", e a pessoa Uhum, pergunta: uhum. "Ah", se ela se interessar também pelo assunto, Sim, ela continua. Se ela não tiver filho, ela nem vai continuar o assunto, ela vai sim. falar: "Ah, é, tal, legal", É aquela coisa né. menos invasiva, né, de não Isso, perguntar demais, como o sim. brasileiro pergunta. Eu acho que, assim, aqui no Canadá, todas as vezes que alguém me perguntou se eu tinha filhos ou por que eu não tinha filhos, não foi Não canadense, foi, foi isso. sempre um latino, um brasileiro, Uhum. né, perguntando: "Ai, mas você não quis ter? Ai, você, né, Você vai se você arrepender. vai ter ainda? Ainda dá tempo", né, essas coisas eu só ouvi de latino. Sim. Pra canadense, às vezes eu ouvi assim, eu já ouvi assim, quando tá uma conversa sobre filhos, né, e ele tá falando: "Não, porque o meu filho você tem filho? Não, não tenho". "Ah, então, porque o meu", a pessoa, assim, ela só pergunta E pronto. pra ela ver Isso. se você tá na mesma sintonia que a dela, se Não, você não, ela continua o assunto dela, né. isso é muito bom, né, porque é como você falou, sempre que eu falo do fato de que eu não quero ter filho, é aquela enxurrada Ah, de sim, tentando te convencer a mudar de ideia, dizendo que sim. você vai se arrepender, que você vai ficar velha e não vai ter ninguém, isso, Isso aquilo, vem de outro. quem? E geralmente de brasileiros, É, isso. Eu brasileiro, nunca latino, eu né. nunca escutei isso de um canadense. E uma coisa interessante é que eu nunca tentei convencer ninguém a não ter filho. Sabe, a Sim, pessoa dizer assim: sim. "Nossa, a gente tá planejando ter filhos, não sei o quê". "Ai, não Cara, eu vou dar a tenha". maior força do Exato, mundo, "Ai, não sabe. Eu não tenha vou ser aquela filhos". pessoa: "Ai, não tenha não, É, hein". Aí é. você vai querer viajar e vai ser assim, assim, assado, Sim, é sabe. porque você começa a jogar um balde de água fria na alegria É, da pessoa. eu nunca fiz isso, mas ao contrário, nossa, cada vez que às vezes eu até evito falar, porque senão é aquela ladainha longa de tentando convencer você a mudar de É. ideia, só que assim, a pessoa quer convencer você a mudar de ideia a qualquer custo, mas quando você tá passando um perrengue com a criança, não vai ter uma alma É. viva que mandou tu ter filho pra te ajudar. Quem é que vai lá, na hora que a criança estiver com cólica, É, chorando, dente crescendo, tá chorando, você, né, é. a gente sabe que não é fácil, não é para todo mundo, Uhum. né. Eu acho que eu admiro realmente as mães e Sim, admiro nossa, as mães que demais. vêm do É uma exterior abdicação muito grande, é uma escolha muito. realmente, que tem, né, é uma escolha pesada, Sim. né, é algo pra a vida toda. Sim, mas eu acho que não é uma escolha geral, né. Sim, Eu acho que não é hoje, porque você nasceu principalmente. mulher que você tem que ser mãe obrigatoriamente, Sim, eu né. acho que antigamente, né, infelizmente a gente tinha essa, né, tinha essa coisa de você tem que ter um filho, né, Uhum, você não é uma mulher uhum. completa, ainda tem, eu acho, Tem se você não é bastante. mãe, né, eu imagino sim que seja uma transformação absurda quando Uhum, você vira mãe, né, sim. mas
também deem direito, né, às pessoas que não querem, que querem ter o direito de ser tias, de serem É, professoras, de serem a que estraga a criança, não pode ter, a sim, criança né, precisa de não. alguém para estragar ela. E são essas as funções das tias que Sim, vêm sim, para estragar a exatamente. criançada. E uma outra coisa também que eu já observei, assim, de diferente daqui, pelo menos no meio que eu convivia, né, na época de babá, eu observava que as mulheres aqui demoravam mais a ter filho. Então Ai, você acha, eu Jana? via mulheres ali com 40, tipo, as minhas patroas, elas todas tiveram depois dos 40, Ah, que e todas. todas assim bem-sucedidas, né, Sim, que era queriam aquela coisa do vou organizar a minha vida e aí eu tenho filho. E ah, aí é um atrás do outro. Eu lembro que sim, na minha sim. rua tinha uma que eu acho que ela tinha uns 43 anos mais ou menos, e ela tinha 5. Meu Mas era Deus, assim, uma escadinha. Ela deve ter tido o provavelmente com seus primeiro, eu trinta e acho, o oito. primeiro foi com 38 com certeza, porque eram 5 assim, um atrás do outro. Então aquela coisa, né, antes que o relógio aqui feche, né, a fábrica, Bora vamos ter lá. logo a quantidade que eu quero. Uma coisa que eu notei aqui também, ao contrário, eu também notei muito. Eu já vi Uhum. muitas mães muito jovens com muitas crianças. Então, por exemplo, um casalzinho, tem muito casalzinho bem jovem, Aham. que acho que acaba, sai do high school e já casa. Sim. E aí casa e tem assim, dois, três, às vezes você vê assim é tão Pra bonitinho, depois porque ir você vê um fazendo casal as bem coisas, jovenzinho com é. aquelas crianças bem novinhas, Uhum. que também eu já trabalhei com um casal assim. Eles tiveram, com 20 anos, eles tiveram o primeiro Nossa, filho, né? Se conheceram no high school, com 20 anos tiveram o primeiro filho. E hoje eles têm 3 e eles têm 40 e poucos anos, os filhos já estão grandes. sim, sim. Então, assim, para eles é uma beleza, porque agora eles estão viajando, agora eles É. estão curtindo a Você vida ainda tá deles novo pra 2. aproveitar a vida, né. Sim, isso também faz bastante sentido, né. Faz, cada e também a energia, né, Nossa, pra cuidar super, da criança super, para você é cuidar, outra coisa, sim. é Se a outra gente já não coisa. tem, olha gente, abafa, eu não tenho muita energia Eu não tenho energia já nem pra mim, sabe, sozinha. eu não daria conta. Meu Deus. E as crianças, e olha que eu adoro brincar com as crianças me adoram, adoro brincar com elas, mas realmente tem que ter muita É, e energia. você falou isso de crianças te adoram, né, uma coisa que eu quero que as pessoas entendam também, que às vezes o fato de você não querer ser mãe não é porque você odeia crianças. Exatamente. Tipo, Nossa, isso também é muito importante, eu é sempre tive um importante. imã, assim, Atrai criança, criança e cachorro era uma coisa, assim, que onde eu chego é atrai. bizarro, atraio. Então, assim, eu adoro crianças, sabe, Mas mas eu não, né, não sinto a o desejo de ser mãe, é isso. sim, eu a primeira vez que eu ouvi isso, assim, de forma nua e crua, eu ouvi de canadenses aqui, que eram os nossos Uhum, landlords. Eles eram casados já há uns 40, 50 anos, já bem senhores, e nunca tiveram filhos. Os 2 eram professores universitários, e ela disse, assim, que quando eles começaram a namorar, ela chegou pra ele e perguntou, ela falou assim: "Você quer ter filhos?" Ele falou: "Não". Ela falou: "Nossa, porque eu também não quero, então você é minha alma gêmea". uhum. Então, assim, eles decidiram ali logo jovenzinhos que não Sim, desde queriam. sempre. Estão casados a vida inteira. A gente vê muito casal aqui sem filhos, né, Sim, também, sim. de pessoas É. mais velhas sem Tem filhos. que tem que des tem que nascer de um desejo seu mesmo, né. A gente vê já vi muitas pessoas, assim, de ter filho, às vezes para agradar o marido que quer ser pai, aí Sim, depois a é mulher se vê complicado. sozinha, Sim, sabe. sim, E muitas vezes aquela coisa eu já ouvi, assim, de mãe de falar: "Olha, eu amo meu filho, mas se eu pudesse voltar o tempo, eu não teria", sim, sabe. De sim. ter a Não, é coragem de complicado. realmente falar isso, porque a gente sabe, né, que é que nem tudo na vida, né, é uma balança. A gente tem o lado positivo e tem o lado negativo. Por isso que tem que ser realmente uma escolha do coração. Igual a Nath falou ali no começo, né, da saúde mental, porque parece que você realmente é proibida de dizer: "O meu filho tá me dando dor de cabeça, o É, meu filho tá me enchendo o saco". sim, Parece que é pecado você dizer isso. Não, gente. Assim como é a um mundo gente fala: "Meu real. Deus, o cachorro latiu", não tô comparando a criança ao cachorro, Sim, mas tô dizendo, né, nós que somos mães de pet, mas o cachorro latiu a noite inteira, que saco, não sei, você tem esse direito de falar assim do uhum, bichinho. Por que que você não pode falar, né? São sim, pessoas, é é real, seu é. filho, você tem o direito, você é Até você humano. tem o de insuportável também, né, não porque, Sim, tipo, sim, que o porque filho a deve estar com criança ódio de também você, é. né. Eu vi uma entrevista maravilhosa da Mel Lisboa, da atriz, né, e ela disse isso, que ela sofreu demais na maternidade. Quando na gravidez, ela falou que jamais teria outro filho, né, isso Uhum, quando eu vi essa entrevista, eu nem sei se ela teve outras sim, depois. Que para ela foi muito duro, né. hum, E eu admiro mulheres que têm essa capacidade de dizer: "Não, eu passei por essa experiência, eu sou feliz com o meu filho, mas eu não sim, faria de novo, porque não foi bom para mim". Eu sim, acho que exige coragem um pouco também, sim, né, de você é. romper um padrão daquela coisa da santidade, É né. exatamente isso. Para o último bloco, esse assunto, né, já estava rendendo, a gente já estava Nossa, saindo a ali gente da já estava até maternidade para não, poder dar escolha de não ser mãe. aí já foi, aí bateu o TDAH, vamos dar um intervalo?
Porque a gente começou aqui a falar, né, já começamos a mudar de assunto, daqui a pouco a gente vai para escolhas da vida, por que você escolhe Sim. não. Mas foi massa o nosso papo, hein, Nossa, foi muito gente? gostoso. Apesar da gente não ser mãe, né, deu pra graças a Deus mandaram mensagem, então deu pra gente, passar o recado pra vocês, né, Sim, das sim, outras mães. sim. E lembrando sempre que você tem o poder de escolha, seja se você querer ser mãe, seja não, sabe. Siga o seu coração e não o que as pessoas tentam definir o que é certo pra sua vida. Sim, inclusive o contrário também, né, às vezes a pessoa fala: "Nossa, mas você vai no exterior, você vai ter filho, é perigoso. Ai, porque você não tem dinheiro, não sei". Sim, mas seu sonho é ser mãe? Eu já ouvi, de mães aqui, né, falando assim: "Não existe hora certa. É, Sempre você vai achar que não é a hora". sempre vai ter alguma Né, coisa, né. então isso eu já ouvi de muitas mães que tentaram me convencer a ter filhos, né. Uhum. Não sempre, mas é verdade, Sim, porque a gente sempre vai pôr um empecilho: sempre "Ai, passa espera". um perrengue, né. Exato, "Ah, meu emprego agora não tá bom, vou esperar um pouco". Ah, né. Então se você ficar nessa espera, realmente você não vai. É, Se é seu sonho, gente, se jogue, né, mas saibam que não é fácil né. e foi o que as meninas, né, contaram pra gente. Uhum. Rede de apoio, saúde mental, médico, tudo é muito É. complicado Nossa, e tem que aprender. você falou isso, né, de se jogue, e eu lembrei que uma vez, né, lá vem eu contando mais história, mas infelizmente vai ser rápida. Eu cuido do Instagram de um dono de um café, e ele é lá do Líbano, e uma vez ele estava me perguntando, né, porque tem essa galera ali no Oriente Médio que é Ah, muito eles jeito também. brasileiro, É né. porque eles gostam de ter Eles muitos gostam de ter filhos. muitos Sim, filhos. E uma sim, é vez ele me cultural mesmo. perguntou, se eu não ia ter filho e tal, eu falei que não. E aí eu Ó, até falei nossa, foi mas ele ficou em sendo homem, choque, né, ele ele ficou em ficou bem em choque. choque. E aí, eu lembro que eu falei alguma coisa em relação a financeiro também, né, tipo assim: "Olha, mesmo que eu quisesse ter filho hoje em dia, eu não tô dando conta nem de mim, eu não tenho Sim, nem dinheiro para uma criança hoje em dia". E aí ele falou que na cultura dele é o contrário. Ele falou assim: "Olha, ter filho não é mais gasto, ter filho é fazer mais dinheiro". Porque ele fala que quanto mais filho você tem, mais, a vida vai dar um jeito de você ganhar mais dinheiro para você poder prover essas crianças. E quando gente, ele falou isso, aí eu até que faz algum sentido, eu porque se ouvi você tem isso mais já. boca para alimentar, você vai dar um jeito. Nem Exato, que você não, tenha isso que sim, pegar trabalho extra, você vai sim, dar um jeito. sim. Eu Então ouvi faz isso de muito uma sentido, eu mãe. fiquei muito com isso na cabeça, sabe. Eu ouvi de uma mãe isso, de uma amiga minha, que ela falou assim: "Olha, né, que nunca é a hora certa e assim, aparece dinheiro". É, Uma vez ela falou: "Dani, aparece dinheiro, aparece resposta, aparece resultado, aparece". E eu acho que é bem isso. é, Talvez eu acho que é aquela coisa de você multiplicar a sua descendência, sim. né, sei lá, você vai se multiplicar, e aí a vida te abençoa, né. Eu É também não tipo acho isso, é a que vida te eu não abençoa acho para que exato, você que você consiga tá, prover. né, não acho que é errado esse pensamento, eu não acho bem interessante até, É, é. né. Então vamos lá, né, vamos finalizar, gente. Não Bora! esquece de seguir a gente lá no Instagram, @soundbrasil. A Sim. gente vai colocar lá, todas essas entidades que a gente falou hoje para vocês, né, eu sei que não dá tempo às vezes de anotar, mas eu vou colocar lá para vocês salvarem. Sim. E se vocês precisarem de qualquer, dica, de qualquer ajuda, se não pegaram o nome de alguma e não pegaram ali no Instagram também, mande mensagem pra gente, só deixar uma DM pra gente lá no Instagram ou mandar e-mail, né. O nosso e-mail ainda não mudou, é o lojecasa.ca@gmail.com. Podem mandar nesse mesmo, porque a gente vai ler as mensagens do programa ali também, tá Isso. bom? Porque a gente pode estar até longe de casa, Mas mas nunca nunca longe longe do do coração. coração. Beijo, galera.